Lá o voto era obrigatório lá? Na União Soviética? Sim. Voto? Que voto? Não, o voto para prefeito, governador na Rússia. Não, voto. Não, é uma pergunta engraçada. Voto na União Soviética. Na Rússia. Voto em Cuba, né? Não tem voto. Não, até 1936, de 1917 até 1936, não existia nenhum tipo de voto. Mas em 91 a população começou a votar. Não, começou em 89. Na 89. verdade, em 36, o Stalin fez a primeira eleição. Uhum. Só que era assim, sempre foi, de 36 até 89. Um cargo, um candidato. Não podia ter duas pessoas disputando o mesmo cargo. Tinha o cargo de deputado, tal, já tinha candidato para ocupar esse cargo. Você já sabia quem ia ganhar. Não, e ele precisava receber 99,999%. Se ele pegar 99,3, por exemplo, já era escândalo e o Partido Comunista chamava lá os organizadores da eleição, como que vocês permitiram lá não chegar a 99,9. Caraca. A boletim não precisava fazer nada, a gente pegava o boletim para votar. Já tinha um nome lá, quem vai para onde. A gente pegava esse boletim e ia lá depositava lá na urna. Com a abertura nos anos 80, né, quando Gorbachev já entrou, o pessoal começou a discutir, mas como assim? Tem que ter algum segredo, né? Tem que ser sigiloso o processo de votação. Então, eles, como primeiro passo, eles fizeram o seguinte: continuou do mesmo jeito, uma pessoa por um cargo, mas você podia pegar a caneta e riscar a pessoa, dizer que não, eu não quero que ele vá para aquele cargo. Nossa Senhora. Mas para isso, você precisava ir a uma cabine, onde tinha mesa com caneta. Ou seja, quem não fazia nada ia direto, depositava na urna. Mas você tinha a opção de ir a uma cabine, pegar uma caneta e de forma totalmente sigilosa, sem ninguém ver, riscar o nome do candidato. Por 2 anos, continuou aquela palhaçada. Né? Não é de rir, não. Mas... depois eles entenderam, não, isso não faz sentido. Então vamos fazer o seguinte: o caminho da mesa do mesário para a urna passa por dentro do cabine. De forma obrigatória, tem que passar dentro do cabine. E cabine você pode passar direto ou pode riscar. Mas quem passa direto, você vê que ele passa direto. Mesmo assim. Então, a primeira eleição alternativa, digamos, com vários candidatos para o mesmo cargo de deputado, foi em 89, né, para um congresso de deputados novos que Gorbachev permitiu. Ele falou assim: vamos mostrar que os membros do Partido Comunista gozam de apoio do povo de verdade. A gente não precisa colocar um candidato, a gente pode colocar um comunista e um não comunista. O comunista vai vencer de qualquer forma. E não venceram. A maioria dos comunistas não conseguiram ser eleitos naquele congresso. Se ele soubesse disso, provavelmente ele não teria permitido fazer a eleição livre, né? Uhum. Isso foi uma surpresa até para ele, que ele, secretário-geral do Partido Comunista, ele não teve a maioria naquele congresso e foi muito divertido. Foi um show, um dos melhores shows políticos que a gente assistiu, a nossa geração. A gente parou de trabalhar, todo lugar tinha televisão ligada, com transmissão ao vivo do congresso. Pela primeira vez a gente via alguma discussão, alguém discordando, alguém subindo no palanque e dizer: camarada Gorbachev, está errado o que você acabou de falar. Não foi assim que aconteceu. Caramba. E a gente ficava: como pode assim, pro presidente Os caras vão morrer, mano. Esse cara tá errado. Mas você não aceitou o resultado. Qual resultado? Que ele perdeu. Não aceitou esse resultado. Não, ele não perdeu, ele não se candidatou lá, né? Sim. Não, acho que se candidatou, né? Porque tinha umas listas, né?
alguns comunistas entraram com uma lista, né? Uhum. Mas aqueles que foram disputar de forma livre com oposição não existia, né? Alguém que se opunha, né, às ideias comunistas, quase todos perderam, né? Ou seja, ele estava lá, ele controlava no sentido de controlar a agenda, né? Ele estava lá no presídio, conduzindo tudo com outros comunistas lá de alto escalão. Mas o que estava acontecendo lá no meio dos deputados, ele não estava controlando mais. E ele ficou até perdido. Ele, na abertura do Congresso, descobriram que não tinha sistema de votação eletrônica. Que para quê? Todo mundo votava a favor, era só levantar. Uhum. Eles levantavam lá um papelzinho, tipo crachá. Levantavam. E alguma coisa de... Como se chama? Fugiu o nome. Que os deputados discutem de procedimento, né? Uhum. Um rito ali. Foi votar, então quem é a favor, levanta. E é enorme, são acho que mais de 1.000 pessoas. E ele vê que de 1.000 lá uns 200, 300 levantaram. Ou 400. Ele fica perdido, falando, vamos ter que contar. Cara. E não tinha funcionários para contar. Eles tiveram que montar na hora a equipe, dividir por setores para ir contar lá na mão, no dedo, quantos votaram a favor, quantos contra. Eles demoraram alguns dias para implementar um sistema de votação eletrônico. Até para eles, para os comunistas, foi uma grande surpresa que alguém pode discordar com eles. Como que é? Eu sugeri seguir desta forma, primeiro considerar esse assunto, depois outro assunto. Quem que vai querer se opor a isso? Onde você viu esse absurdo? Assim que funcionava a cabeça lá do povo soviético. Nossa.